retomando o texto de Gênesis, capítulo de número 41. Eu prometo que eu vou ser rápido, mas também quero ser coeso com aquilo que Deus expôs ao meu coração. E temos massificado durante esses 2 dias esta palavra. E ontem, quando eu orava por alguém, o Espírito Santo de Deus me disse assim: o mesmo ventre que gera Efraim tem que gerar Manassés, porque não há como Efraim ser gerado antes que Manassés seja gerado. Manassés é esquecimento, é cura, é perdão, é libertação. Enquanto Efraim é o lugar onde Deus irá nos prosperar. Prosperidade está muito ligada não ao que temos, mas muito mais ao que somos. Porque eu conheço muitas pessoas que têm, mas não são. E aquilo que elas têm não são suficiente para suprir aquilo que elas são. Fato é que nós precisamos entender que quando Deus nos chama para um campo de novidades, quando Deus nos chama para um campo de extraordinário de Deus, quando o Senhor nos chama para viver aquilo que Deus tem estabelecido para nós, nós começamos a usufruir de recursos que Deus disponibiliza para as nossas vidas. Mas é impossível usufruir desses recursos como sabedoria, como gratidão, como ferramentas da graça, sem que nós entendamos que tudo que nós fazemos está ligado ao que nós somos. José foi expulso da casa de seu pai pelos seus irmãos e vendido pelos mesmos por uma migalha, apenas 20 moedas de prata, entregue como escravo para os ismaelitas, que eram viajantes do deserto e compravam e revendiam escravos. E quando a Bíblia Sagrada diz que José é vendido para os ismaelitas e levado para o Egito, ali ele é vendido para Potifar por causa das experiências que ele possuía, do seu conhecimento de algumas línguas. Então ele é vendido como escravo e na casa de Potifar ele começa a trabalhar como administrador dessa casa. Mas quando José está ali, José também é de alguma forma difamado pela mulher de Potifar, porque ela, tentando para a beleza desse jovem, ela um dia tenta se deitar com Potifar, ou melhor dizendo, com José. E a Bíblia Sagrada diz que José foge dela porque ele tem um entendimento de que deveria respeitar o Deus que havia lhe trazido e havia lhe guardado até ali, e também deveria respeitar a confiança que Potifar havia dado a ele. A Bíblia Sagrada diz que quando José é difamado por esta mulher, ele é levado para a prisão, e lá na prisão José também governa. José também recebe função administrativa. E a gente percebe que o texto deixa muito claro que tudo aquilo que José coloca a sua mão prospera. Por quê, pastor? Porque está muito ligado àquilo que nós somos e não àquilo que temos. José não tinha recursos financeiros, José não tinha status social, mas José tinha um entendimento de que o Deus que havia lhe tirado da sua terra era o Deus que cuidava e guardava ele no Egito. E através dessa decisão, dessa prioridade que José tem em tudo que ele impõe a mão, a Bíblia Sagrada diz que ele
prospera. Mas quando nasce os filhos de José, José casa com Asenate, e quando ele se casa com essa mulher, ele tem o primeiro filho. E o primeiro filho, ele chama de Manassés. Manassés é: esqueci-me da dor e da aflição gerada pela casa de meus pais. Porque às vezes nós não progredimos ou prosperamos naquilo que Deus propõe para nós. E a prosperidade está muito ligada à pessoa que somos, muito mais do que o lugar que Deus nos colocou, nos estabeleceu. Muitas vezes nós achamos que é o lugar que estabelece a prosperidade. Achamos que é o lugar que estabelece os resultados e o sucesso. E nós vamos ver claramente na história de José que não é o lugar. Na casa do pai ele é abençoado, na casa do pai ele é amado, na casa do pai ele é querido, na casa do pai ele é o preferido. Mas quando ele é levado para o Egito, na casa de Potifar, dentro do conforto daquela casa, ele também prospera. Aí alguém pode dizer: mas é fácil prosperar aonde há recursos. E eu já vi alguém dizendo: só gera prosperidade quem tem prosperidade. E concordo, porque João, quando escreve a um de seus pupilos, ele diz assim: que seja próspera a sua vida como é próspera a tua alma. Não existe prosperidade em nenhuma área da nossa vida se a nossa alma não tiver isso. É por isso que quando nasce o primeiro filho de José, ele diz assim: eu colocarei o nome de Manassés, ou seja, eu me esqueci da dor gerada na casa de meus pais. Eu esqueci a rejeição que eu recebi na casa de meu pai. José foi vítima da preferência paternal, ele foi filhinho do papai. Gênesis 37:3 diz: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Ele foi objeto do ódio de seus irmãos. O verso 4 do capítulo 37 diz: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Ou seja, já não tinha mais um diálogo entre os irmãos por causa do ciúme ou da inveja. Ele foi objeto da inveja espiritual. Deus o escolheu para ser uma bênção, e através de seus sonhos lhe mostrava seus sonhos para a sua vida. Por isso seus irmãos o odiavam ainda mais. Verso de número 5 do capítulo 37. Ele foi objeto de violência familiar. Seus irmãos planejaram matá-lo. Eles tiraram sua túnica colorida, jogaram no poço vazio, venderam como escravo aos ismaelitas, mancharam a túnica com sangue de bode e passaram para seu pai a ideia de que ele havia sido despedaçado por um animal selvagem. Estou mostrando isso aqui para você entender que os traumas da vida de José eram suficientes para deixar José preso ao passado e José nunca ser próspero em nada daquilo que ele faria. E muitas vezes nós nos justificamos em cima disso. Eu não estou conseguindo ter êxito por causa do meu passado. Eu não estou conseguindo ter sucesso porque eu sofri demais. Eu estou te mostrando um homem que tinha condições suficientes para ser um homem amargurado de vida e nunca conseguia avançar em direção aos propósitos de Deus. Ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi torturado emocionalmente. Ele foi vendido como escravo e levado para um país estranho. Obviamente isso tudo foi muito dolorido para o jovem José. Certamente que isso marcou a vida de José. O fato é que as dores que foram geradas na vida de José poderiam ter deixado José imobilizado pelo resto da sua vida. A minha pergunta para você hoje, nesta noite, é: em que área da sua vida você tem ficado imobilizado? Para você que está assistindo conosco na internet, em que área da sua vida você não consegue avançar ou sair? Em que área da sua vida você não consegue progredir? Você consegue dar 2 passos para frente, mas consegue ao mesmo tempo dar 2 passos para trás, 3 passos para trás.
Parece que quanto mais você tenta caminhar, mais você retorna no mesmo lugar. Por quê, pastor? Primeiro, porque quem tem que ser gerado na sua vida é Manassés e não Efraim. Efraim é bom, Efraim é lindo. O Senhor me fez prosperar. E quem não quer prosperar? Mas a primeira prosperidade começa na alma. João disse: assim como é próspera a tua alma, seja próspero em todas as áreas da sua vida. José, quando chega no Egito, ele não deixa ser cativo. Eu chamo José de escravo livre. Por quê, pastor? Porque alguém que é escravo de uma nação, escravo de um senhor, mas é livre na alma, não tem nada que lhe prende, não tem nada que lhe causa angústia, que lhe causa dor, que lhe causa rancor ou remorso algum para ele ter que voltar para trás. Ele tem condições suficientes para lidar com todas as circunstâncias, emocionalmente falando, porque José tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de gerar Manassés primeiro, para depois gerar Efraim. E o que nós precisamos é justamente disso. Entender que nós precisamos de cura. Entender que nós necessitamos ser curados por Deus dos nossos traumas, das nossas emoções, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Muitas vezes nós nos preocupamos em buscar unção, poder, autoridade, conhecimento bíblico para pregar. Hoje eu conversava com um irmão pela manhã e nós falávamos justamente sobre isso. Ele disse: pastor, quando eu vim para cá, se eu lesse um texto hoje, eu estudava aquele texto porque eu queria pregar de noite, eu queria oportunidade para pregar, mas o Senhor me ensinou que eu preciso primeiramente trabalhar em mim mesmo, ser curado, para depois eu subir no púlpito e ministrar cura para alguém. Porque às vezes nós nos importamos tanto, porque às vezes nós nos preocupamos tanto com os resultados e esquecemos que os resultados não estão ligados a lugares, está ligado à pessoa que eu sou. José está na casa de Potifar e prospera. José está na prisão e prospera. José está na casa do seu pai e amado. O lugar não interfere em quem José é. Ele poderia ter passado toda a sua vida amargurado e dizendo: não vai dar certo para mim, eu sou escravo nessa nação. Olha o que aconteceu comigo, fui expulso da casa de meus pais, e é por isso que eu vivo toda essa dor, toda essa angústia. Mas a Bíblia Sagrada diz que José toma uma decisão de ser um escravo livre. Um escravo livre é alguém que está debaixo de um jugo, mas a sua alma está repleta de alegria por aquilo que Deus tem estabelecido. E eu já conheci muito livre escravo. Eu já conheci muito livre escravos. Homens com recursos financeiros suficientes para ter uma vida tranquila até a sua morte, mas são escravos daquilo que eles mesmos construíram ou conquistaram. Mas José é um homem que não tem nada, irmã Jaqueline, mas a Bíblia Sagrada diz que José é livre na alma. Eu disse que nós vamos lançar esse desafio para 2021, porque nós lançamos grandes desafios de crescimento. E hoje de manhã cedo eu ministrei, o Espírito Santo de Deus me disse: meu filho, diga que está surgindo muitos ministérios aqui, porque no lugar onde houve dor, eu vou levantar ministérios para curar. E nós liberamos essa palavra profética sobre a nossa igreja ali em Feliz Natal, hoje pela manhã, antes da ceia. Porque nós precisamos entender que a igreja de Cristo Jesus foi chamada para viver livre. Só que para nós a ideia de liberdade é fazer o que nós queremos. E a liberdade em Cristo Jesus é nada mais e nada menos do que ter a nossa alma tranquila, livre de qualquer fardo, livre de qualquer peso, que ao invés de nos impulsionar para frente, nos leva para trás. Quando nós entendemos a vida de José de uma perspectiva um tanto mais clara, nós entendemos que os resultados de José, a Bíblia diz: e onde José colocava a mão, prosperava. José colocava a mão nas coisas de Potifar, prosperava. José colocava a mão lá dentro da prisão, prosperava. Por que isso acontecia? Porque José era um homem livre na alma.
Era um homem que não carregava mais os seus traumas e as suas dores. Era um homem que não ficava mais limitado às suas circunstâncias e dizia: por mais que eu tenha sido rejeitado, por mais que eu tenha sido expulso, por mais que eu tenha sido vendido pelos meus irmãos, eu tenho um Deus que cuida da minha vida e me leva ao propósito. De fato, nós precisaríamos viver com esse tipo de consciência. Só que nós somos dominados pelas circunstâncias. Eu preguei quinta-feira aqui: ajuste o foco. Muitas vezes nós não focamos naquilo que Deus tem estabelecido e começamos a olhar ao redor, e quando nós fazemos isso, nós perdemos o principal, que é o alvo. Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Se você quer acertar o alvo, você não pode distrair, você não pode tirar sua atenção. E José estava com um objetivo apenas durante todos os seus 13 anos de vida no Egito: chegar ao lugar da promessa que Deus havia estabelecido sobre a sua vida. Nós falamos muito sobre milagres e quase sempre esperamos milagres físicos, e que esquecemos que o maior milagre que Jesus pode operar é um milagre na nossa alma. Porque uma alma próspera, irmã Jaqueline, numa casa de 3x3 com apenas uma peça, ele é feliz, ele é alegre, ele é satisfeito. Quer ver um exemplo de um homem próspero? O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: eu aprendi a contentar-me. João Ferreira de Almeida, NVI, eu aprendi a adaptar-me a todas as circunstâncias. Uau! Eu sei estar batido, mas também sei ter alegria. Aprendi a ter fartura, mas também sei ter abundância. Ou sei passar por necessidade. Quase sempre nós somos movidos pelas circunstâncias. Se está bem, nós estamos bem. E alguns é tão perceptível que se ele entrar na porta da igreja, você sabe que aquele dia ele não está bem. Você já olha e pensa: meu Deus, hoje nós vamos ter que fazer oração forte. Porque ele é movido pelas circunstâncias, são movidos pelas situações. Olha para mim, para você entender, em nome de Jesus Cristo. É esta liberdade que Deus quer te dar, é essa cura que Deus quer provocar em você, essa transformação que Deus quer gerar na sua alma, independente da circunstância. Você é uma pessoa alegre, você aprendeu a se adaptar, você sabe se comportar diante das circunstâncias, porque você sabe que aquilo não é definitivo. Sabe por que José está lá na prisão, está feliz e alegre? Porque ele sabe que a prisão não é definitiva. Sabe por que José é escravo na casa de Potifar e é feliz e próspero? Porque ele sabe que aquela situação não é definitiva. Quando nós entendemos que as circunstâncias não são definitivas e nós estamos caminhando em direção à promessa, nós conseguimos lidar com as circunstâncias de forma diferente. Nós conseguimos lidar com as situações de forma diferente. E é isso que o Espírito Santo de Deus está querendo provocar nesses últimos dias na nossa alma. 2021 vai começar. 2021 vai começar. As grandes novidades de Deus serão reveladas para nós, mas nós só podemos nos empoderar delas se a nossa alma estiver próspera. O Senhor tem um trono para José, o Senhor tem um governo para José, mas antes de José assumir um governo, o Senhor tem que provocar, tem que gerar em José Manassés. Deus está dizendo para José: José, eu preciso gerar em você cura, libertação, perdão. Porque quando isso acontecer, José, as minhas promessas se cumprirão. Manassés é: Deus me fez esquecer da casa de meus pais. A ideia de casa dos meus pais ali é a rejeição que os meus irmãos produziram sobre a minha vida, a angústia que eles provocaram na minha alma, dizendo: vamos matá-lo, vamos matar. Imagine você, irmão, que pressão emocional é essa? O menino está jogado dentro do poço ali, os caras estão lá do lado, e aí, mata ou não mata? Vem o irmão mais velho e diz: não vamos matá-lo. O irmão mais velho chega e diz assim: não vamos matá-lo. E ontem eu falei justamente sobre isso.
O problema é que nós esquecemos que temos um irmão mais velho. E ele já tem mais de 2000 anos de idade. Experiência suficiente para nos orientar, nos dirigir, para cuidar, para nos proteger e para nos livrar da morte. A ideia do inimigo das nossas almas é: vamos matar ele. Mas o irmão mais velho chegou e diz: ninguém toca nele. O irmão mais velho de José diz: não vamos matá-lo. Mas para não entrar em discordância com os irmãos, diz: então vendamos. E a Bíblia diz que José foi vendido. E quando ele chega no Egito, ele chega com uma decisão. A decisão que José chega lá é: a dor que foi gerada na casa de meus pais não vai me impedir de chegar ao lugar da promessa. Quantas vezes nós deixamos a dor que foi gerada na casa de nossos pais? Quantas vezes deixamos a dor que foi gerada em relacionamentos nos imobilizar, nos parar, e deixamos de viver todas as promessas estabelecidas por Deus? Aí, irmão, não tem anjo do céu, não tem profeta de fogo, não tem ninguém que vai fazer a sua vida mudar, se você não tomar a decisão de dizer: esse ciclo vai ser interrompido, esse ciclo de dor, esse ciclo de angústia, esse ciclo vai ser interrompido. Abraão mentiu sobre a sua esposa Sara, dizendo que era sua irmã. Mentiu por quê, pastor? Ainda que fosse meia irmã, foi uma mentira. Por quê? Porque ele havia se casado com ela. Então o compromisso do casamento é maior do que o compromisso de irmão. E ele nega isso por 2 vezes. Aí a Bíblia Sagrada diz que vem Isaac e comete o mesmo erro. Também mente sobre a sua esposa. Mas vem Jacó, o homem tocado na juntura da coxa pelo próprio Deus. Aí eu acho sensacional, gravei um áudio essa semana do projeto Uma Vida com Propósito, que falava sobre isso. O músculo mais forte do corpo é justamente o músculo da coxa. É por isso que Deus toca na juntura do corpo para dizer: não há força em você, toda força que tiver em você vem de mim. Por isso que algumas dores são geradas em nós, Jaqueline, para nós entendermos que não é nós, é Deus. Algumas dores são geradas em nós para entendermos que nós somos dependentes dele. Enquanto eu estou dizendo para Deus que não dá, que eu não consigo, que é impossível, por causa das dores que foram geradas, Deus está dizendo: mas é por causa das dores geradas que eu estou querendo fazer algo extraordinário na sua vida. Porque aonde foi gerada uma dor tem que ser gerada uma cura. E aonde é gerada uma cura, é gerada prosperidade. Porque enquanto Manassés não surge, Efraim não vem. Mas quando vem Manassés, aí vem o segundo filho. E o segundo filho se chamou Efraim. Efraim é: o Senhor me fez prosperar na terra da minha dor, na terra da minha aflição. O que José está dizendo é: no mesmo lugar em que foi provocada a dor na minha vida, foi gerado prosperidade, porque houve cura na onde foi gerado dor. E é isso que Deus está querendo para nós nesses últimos dias, que nós vivamos o sobrenatural de Deus, que nós experimentamos o extraordinário do Senhor, para experimentarmos a cura e a prosperidade que Ele tem para nós. Não haverá prosperidade no nosso falar enquanto não houver cura naquilo que falaram para nós. Não, você não entendeu? Não haverá prosperidade naquilo que falamos enquanto não houver cura naquilo que nós ouvimos. Porque alguns de nós ainda aceitamos palavras de maldição que recebemos lá na nossa casa. E a autoridade que eu possuo é na área em que Deus me curou. Eu falei hoje de manhã cedo: quem é mais eficiente numa palavra de conselho para uma mulher que foi traída do que alguém que passou pelo mesmo processo? Quem é que tem mais autoridade ao falar sobre rejeição do que alguém que foi rejeitado e foi curado? Porque na área em que nós somos curados, nós recebemos autoridade também, Jaqueline.
A área que Deus tocou a nossa vida e nós fomos transformados é a área que nós obtemos resultados exponenciais, porque é a área que Deus vai nos dar autoridade para agir. Por isso que tem algumas dores na sua vida que são geradas e você nem sabe por quê, questiona, reclama para Deus. Mas o Espírito Santo está dizendo: esta área é para que eu possa te usar de forma extraordinária, para que eu possa te levantar. Qual foi a área que José sofreu? Rejeição, decepção. Qual foi a área que José curou? Rejeição, decepção. Porque quando os irmãos chegam diante de José e o reconhecem, José se apresenta, eles caem diante de José dizendo: não nos mate pela dor que nós te causamos. José olha para eles e diz assim: a dor que vocês me causou foi permitida por Deus para que hoje eu pudesse ser o ajudador de vocês. Vai, busca o nosso pai e vem morar com a gente no Egito, porque aqui vocês vão ter tratamento de nobreza. A nossa prosperidade está muito ligada à forma como nós lidamos com o nosso passado. A nossa prosperidade diante da presença de Deus está muito ligada com a forma que nós lidamos com as coisas do passado. E o segundo filho se chamou Efraim. O segundo filho se chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Ele está dizendo: aqui eu fui escravo, aqui eu fui caluniado, aqui eu fui preso. Mas eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de perdoar. Eu tomei uma decisão de me livrar dos pesos da minha alma. Eu tomei uma decisão de abrir mão daquilo que foi produzido sobre a minha vida, para que eu pudesse alcançar aquilo que Deus tinha prometido para mim. Nunca haverá prosperidade, isso aqui eu vou falar com muita clareza. Eu ministrei esses 2 dias baseado nisso. Nunca haverá prosperidade onde não for gerado cura. Eu vou repetir: nunca haverá prosperidade onde não for gerado cura. Como é que você repete ciclos? Seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, sua tia, quem te criou era um amaldiçoador. O que você faz hoje com o que foi produzido em você? Se torne um abençoador. Você foi rejeitado, você foi rejeitada. Hoje se torna, em nome de Jesus Cristo, alguém que abraça, alguém que cura. Porque a nossa autoridade está na área em que nós fomos curados. Não haverá prosperidade onde não houver cura. O Senhor me curou das dores do passado. É isso que José está dizendo. O Senhor me fez esquecer da casa de meus pais. É a dor que foi gerada lá, não me segura aqui. Será que nós estamos dispostos a receber tudo aquilo que Deus tem estabelecido para nós? Será que os 2 anos que José passou a mais na prisão, depois de o copeiro retornar para a presença de Faraó, não foi um tempo em que Deus estava tratando com as feridas de José ainda? Só que nós questionamos muito o tempo de Deus. Por que, Senhor, ainda não? O Senhor fez uma promessa, o Senhor falou. Olha para quem está perto de você, diga assim: respeite o tempo da cura. Respeite o tempo da cura. Queijo saboroso, você sabia que ele é determinado pelo tempo certo de cura? Tira antes ou tira depois e você não tem um queijo excepcional. Tira ele do tempo de cura antes ou tira depois e você não tem um. Por quê, pastor? Porque existe o tempo certo da cura. José tem 13 anos no Egito. Agora chega o momento de Deus trazer José à presença de Faraó. E quando ele chega lá, a Bíblia diz assim, ó: e Faraó disse a todos os seus servos que estavam ali: haveria
alguém, um jovem com o Espírito de Deus como este? Se coloque de pé, por favor. As suas experiências, suas dores, as suas feridas vão gerar para você autoridade. José está diante da presença de Faraó. E diante da presença de Faraó, José tem autoridade para falar. Porque José diz: o sonho é isso, isso e isso, mas eu tenho uma palavra para te dar. Construa celeiros em cada cidade, em cada vilarejo, em cada lugar, e armazene grão suficiente nesses 7 anos de fartura, porque quando vier a fome, você terá para vender. Sabe o que José está dizendo? José está dizendo: durante esses 13 anos, eu obtive e armazenei experiência suficiente para poder chegar diante do Senhor hoje e ter uma palavra. A nossa autoridade é gerada no lugar da nossa dor. Vou repetir: a nossa autoridade é gerada no lugar da nossa dor. Aonde é gerado Manassés, Efraim tem que vir depois, é automático e não tem como duvidar disso. Aonde Manassés é gerado, Efraim tem que vir e ser gerado também. Porque aonde há cura, há prosperidade. As nossas igrejas estão cheias de pessoas habilidosas, com talentos, aptidões, ministérios eminentes. O fato é que nós precisamos ser curados. O fato é que nós precisamos olhar para as circunstâncias e dizer: eu não estou preso mais lá. A minha alma está livre. E José tem habilidades, José tem aptidão, José tem chamado e José tem sonhos. Mas nenhum desses seriam realizados se José continuasse arrastando todas as dores da casa de seu pai. Me mandaram embora, me expulsaram, me rejeitaram, me venderam. Meu pai nunca veio atrás de mim, está acreditando na conversa de meus irmãos. Mas José diz: eu esqueci-me da dor gerada na casa de meu pai. E esquecer aqui não é não se lembrar mais, é se lembrar sem sentir dor. Que às vezes a gente acha que esquecer do passado é sofrer uma amnésia. Não tem como, a não ser que seja uma doença neural, mas fora disso não tem como você esquecer. Jaqueline, nós vamos carregar as marcas das dores que foram causadas, não tem como nós fugirmos dela. Hora ou outra ela vai bater na porta e dizer: está lembrado de mim? Não esquece não. Mas Manassés já foi gerado em você, e onde Manassés já foi gerado, você vai olhar para ela e dizer: tudo bem, mas você não faz mais parte da minha vida. Eu sei quem é você, eu não me esqueci de você, mas você não tem domínio mais sobre a minha vida. Diga comigo assim: o mesmo ventre que gera Manassés tem que gerar Efraim. Diga: o mesmo ventre que gera Manassés tem que gerar Efraim. Agora declare assim sobre a sua vida. Coloque a mão no seu coração e diga assim: no mesmo lugar onde há cura, haverá prosperidade. Onde é gerado a cura, será gerada prosperidade. Você precisa entender isso. Feche os seus olhos, por favor, e comece a falar com Deus nessa noite. Eu quero ministrar uma palavra profética sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Não se desliga do trono da graça não, fica ligado aí, em nome de Jesus. Porque aonde Deus está gerando Manassés, também vai ter que vir Efraim. Aonde Manassés foi gerado, Efraim também vai ter que ser gerado.
aonde Manassés foi gerado, Efraim tem que vir depois. José está na terra da sua aflição, está dizendo: olha de onde Deus me tirou, da minha zona de conforto, da casa de meu pai, do lugar que eu era amado, e me trouxe para um lugar onde eu fui escravo, onde eu fui rejeitado, onde eu fui caluniado, onde eu fui criticado, falaram mal de mim. Tem alguns anos que eu carrego a culpa de que uma mulher tentou se deitar comigo e me culpou por algo que eu não fiz. Mas o Senhor está dizendo: está chegando o momento, José, está chegando a hora, José, que eu vou te fazer subir pela rampa do palácio, para chegar aonde eu prometi, para chegar aonde eu estabeleci sobre a sua vida. Oh, Amassurianda Ramandagaia, Aramai Toramandagasuianda Ramandagaia. Se preocupe com Manassés, que Efraim tem que vir depois. Preocupe-se com a cura, porque a prosperidade vai vir automaticamente. Onde for gerado Manassés, Efraim tem que vir depois. Onde for gerado Manassés, Efraim tem que chegar para fazer a diferença. E alguém vai ter que olhar e dizer: onde Deus colocou ele, onde Deus colocou ela, onde é que ele está agora? Oh, Anassuri Andaramandagaia. Libere a cura nas palavras que você não tem lembrança, mas foram proferidas sobre a sua vida. Libere hoje uma palavra de perdão em nome de Jesus. Você não vai ser mais prisioneiro disso. Você não vai ser mais prisioneiro dessas palavras que interferiram no percurso da sua vida, das feridas que foram causadas por palavras contrárias e negativas que foram faladas contra você. Hoje você se levanta e se posiciona dizendo: eu não sou mais escravo daquilo que me disseram. Efraim vai ser gerado aonde Manassés está sendo gerado. Oh, em nome de Jesus, recebe aí agora um toque do Espírito Santo, trazendo alívio no lugar da dor, trazendo um alívio no lugar que essa dor foi gerada. Essa dor não vai ter poder sobre a sua vida mais. Essa dor não vai te dominar mais. Essa dor não vai ficar te arrastando mais. Essa dor não vai ficar te impedindo mais de ir avante. Por quê, pastor? Porque Manassés está sendo gerado nesta noite. Há uma palavra profética sendo liberada sobre a sua vida. Em nome de Jesus, recebe esta palavra. Oh, amado. Recebe esta palavra profética sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Está sendo gerado Manassés, mas Efraim está vindo aí. Está sendo gerado Manassés, mas Efraim está vindo aí. Haverá prosperidade em áreas da sua vida em 2021 que você não imaginava. Por quê, pastor? Porque aquilo que está sendo gerado hoje em você vai determinar quem vai vir depois. Em nome de Jesus Cristo, recebe esta palavra profética dos céus sobre a sua vida. Há uma palavra dos céus sendo liberada sobre a sua vida. Eu contei isso aqui a semana passada lá em Feliz Natal. Durante muitos anos eu fui refém de uma situação emocional minha.
Por causa de um sentimento de rejeição, me tornei competitivo em tudo que fazia. Quando eu casei, eu tinha mais de 32 medalhas armazenadas, guardadas. Todas as áreas que você pensar, eu queria entrar para ganhar e vencer. E eu acabava me tornando refém dos resultados. Acabava me tornando refém das medalhas que eu tinha para ganhar. Mas olha aqui para você entender em nome de Jesus Cristo. O dia que eu consegui me libertar desse sentimento de rejeição, eu consegui obter êxitos na minha vida sem nenhum esforço mais. Porque eu me esforçava, e eu me esforçava muito. Porque de alguma forma eu queria mostrar para esse sentimento que eu era suficientemente bom em qualquer coisa que eu tentasse fazer. Mas acabei me tornando refém desse sentimento, dessa emoção. A prosperidade de José está muito ligada àquilo que ele não deixou dominar as suas emoções. Ele não deixou a rejeição, não deixou a culpa, não deixou o desprezo, não deixou nenhuma palavra. Imagina esse jovem dormindo, deitando para se dormir, e se lembrando de um irmão lá de cima, da boca do poço, dizendo assim: vamos matar, vamos acabar com a vida dele. Você imagina a dor, irmão? Alguém que cresceu contigo, que foi criado contigo, que esteve contigo durante toda a infância. Os irmãos mais velhos, que deveriam ser o protetor, estão dizendo: nós vamos acabar com a vida desse sonhadorzinho. Mas toda vez que José se deita na sua cama lá no Egito, ele deita decidido a não deixar nenhum tipo de emoções ou sentimentos desse governar a sua vida. Ele está dizendo: não vai me governar, não vai governar quem eu sou. Deus te chamou para ser algo, Deus te chamou para ser alguém, Deus te chamou para chegar a lugares extraordinários. Então, em nome de Jesus Cristo, não deixe mais nenhum desses sentimentos, nenhuma dessas emoções dirigir a sua vida. Seja dirigido pela palavra de promessa e profética de Deus sobre a sua vida. Seja dirigido por isso a partir de hoje, porque aonde está sendo gerado Manassés, está vindo Efraim aí. Aonde foi gerado Manassés, Efraim vai ter que chegar. Diga comigo assim: o Senhor está estabelecendo um tempo de prosperidade sobre a minha vida, porque eu decidi viver um tempo de cura. Confesso para vocês que quando Deus me deu o tema de 2020, eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia porque 2020, o ano do reino, um tempo de governo de Deus. E eu estou terminando o ano de 2020 mais feliz do que eu poderia imaginar. Com todas as percas, com todo o processo confuso que foi 2020, mas eu estou terminando o meu ano feliz, porque eu profetizei na entrada desse ano que Uzias iria morrer para Deus estabelecer o seu trono. Está acontecendo. Está acontecendo. Quando Uzias não tem mais poder de governo sobre a nossa vida, o Senhor estabelece o trono. E quando o trono dele é estabelecido, há prosperidade. Porque o ministério de Isaías, antes do trono de Deus é um, depois do trono de Deus é outro.